Vamos lá, pessoal, bom dia. Vamos aí, então para o capítulo 7 de História 1, que vai falar sobre a República Oligárquica e Estrutura Econômica. Ok? Isso está na página 18 da apostila de vocês e eu tentei organizar assim, né, de forma que vocês possam acompanhar os tópicos que eu coloquei no Word, tentando encontrar sempre esses referenciais aí na apostila de vocês. Ok? Caso vocês achem que ficou melhor do que no slide, dá um retorno aí para a gente continuar fazendo assim. Beleza? Então, página 18, República Oligárquica, Estrutura Econômica. Beleza? Lembrando que o período que corresponde à República Oligárquica é o período que começa com a eleição do Prudente de Moraes, em 1894, e vai até 1930, quando o Washington Luiz é tirado do poder pela Revolução de 1930, que a gente vai estudar bem mais à frente, ok? Então vamos falar sobre a estrutura econômica da República Oligárquica, que é esse período de 36 anos, tranquilo? Então, a primeira coisinha que o livro vai falar são dos antecedentes, né? Ou seja, das mudanças, né, que aconteceram na sociedade e na estrutura econômica brasileira antes da República Oligárquica, ok? Então, as mudanças na própria formação da sociedade brasileira, principalmente com a introdução do trabalho imigrante, ela aconteceu não apenas por uma especificidade da história brasileira, mas também por conta das mudanças que aconteciam na Europa, né? Aconteciam no mundo, principalmente após aí 1870, com a consolidação, né, do sistema capitalista, com o desenvolvimento da segunda revolução industrial e com, então, a partir disso, o predomínio da mão de obra assalariada, ok? Então, essa formação social brasileira que se altera, né, na República Oligárquica, principalmente com o predomínio da mão de obra assalariada do imigrante europeu, se dá por conta das especificidades brasileiras, mas também por conta, né, das mudanças que vinham ocorrendo na Europa. Okay? Então, isso é algo que deve ser lembrado. Né? A dinâmica das transformações, né, embora elas tenham acontecido com a República, óbvio, né, com a República em 1889 já, e até com a República Oligárquica a partir de 1894, então essas transformações aconteceram, óbvio, né? Só que elas não alteraram a essência do modelo econômico, né, brasileiro, que permaneceu agrário exportador, né? Ou seja, embora a República tenha conduzido, né, ou tenha sido conduzida por uma nova elite econômica, a oligarquia cafeeira, o modelo econômico, né, do Brasil continuou baseado no modelo agroexportador, né, o modelo agrário exportador. E isso é interessante por quê? Porque o Brasil ainda vai, né, manter a sua opção por desenvolver mais a produção agrícola do que a indústria, né? E a gente tem visto que os países com maior desenvolvimento econômico, né, os países que mais se destacam economicamente, eles têm como prioridade, né, a indústria e não a produção agrária, né, muito menos aquela ligada ao mercado internacional como é o Brasil. Né? Então, o modelo econômico se manteve o mesmo, né, se manteve inalterado. A burguesia, né, os setores da burguesia industrial, que embora, né, existisse, fosse atuante e tivesse até se destacado um pouco no final do século XIX, 1890, ela só conseguiu ter um papel mais expressivo durante a Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1918, justamente porque os países europeus em guerra não vão comprar tanto café, obviamente, porque o café é um produto supérfluo, né? E aí a cafeicultura na Primeira Guerra Mundial vai ter um declínio e, em contrapartida, a produção industrial vai ter um crescimento expressivo, né, durante a Primeira Guerra Mundial, sobretudo para importar o que antes, para produzir o que antes o Brasil
importava, né? Então vai ser uma indústria que a gente chama de substitutiva de importação, visto que o Brasil, então, durante a Primeira Guerra Mundial, vai produzir o que antes importava, visto que os países envolvidos na guerra não vão estar, obviamente, tão focados na produção de bens de consumo para exportar para os países menos desenvolvidos, como era o caso do Brasil. Pelo contrário, eles vão estar, né, focados na produção de armas, de munição, de insumos para a guerra, ok? Então, à medida que a Europa e até os Estados Unidos eles estão preocupados com a guerra, os países menos desenvolvidos, né, com a economia menos desenvolvida, não só o Brasil, eles vão acabar tendo, no período da Primeira Guerra Mundial, uma expressividade no setor industrial, ok? O que foi positivo para a burguesia. Mas a burguesia no Brasil, né, só vai se destacar um pouco mais, com mais notoriedade, após 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, ok? E a República ela não alterou a dependência econômica do Brasil, né? O Brasil continuou um país, né, economicamente muito dependente, ok? Muito dependente, inclusive do capital estrangeiro. Quando os cafeicultores queriam produzir, por exemplo, uma estrada de ferro, como foi o caso da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, era, né, sempre o capital estrangeiro que iria, né, financiar essa obra, esse investimento. Isso porque a economia brasileira, né, ainda permaneceu dependente e ainda permanece dependente, né, dos setores do capital estrangeiro. Tive que parar aqui que eu não estava conseguindo rolar o arquivo, né? Então vamos lá. Aí, beleza. Agora a gente vai falar um pouco, né, de como estava a situação econômica do país nos primeiros anos da República Oligárquica. Então, o primeiro presidente é o Prudente de Moraes e o segundo é o Campos Salles, né? Isso não interessa a gente decorar nem nada disso, é só por uma questão aí de informação, né? Então, a gente já viu que no governo Deodoro teve uma grave crise econômica, um governo curto, né, um governo curto no sentido de presidente, né? Porque como chefe do governo provisório ele ficou de 89 a 91, mas em 91 ele foi eleito presidente e em 91 também ele renunciou, assumindo o seu vice Floriano Peixoto. Lá naquele contexto houve uma grave crise econômica, né, provocada pelo ministro da Fazenda do Deodoro, que era o Rui Barbosa, numa tentativa dele promover o crescimento econômico do Brasil. Ele acabou gerando aí uma grave crise econômica chamada de encilhamento. O Prudente de Moraes, ao final do seu governo, já começa, né, contatos com os banqueiros ingleses para renegociar a dívida brasileira, ok? E isso vai se concluir no governo Campos Salles. O empréstimo, né, e o fim das transações, das negociações vão se dar, né, no governo Campos Salles. E aí vai ser no governo Campos Salles que a Inglaterra vai renegociar, vai aceitar a renegociação da dívida brasileira, né? Isso a gente chama de Fundloan, que seria aí o adiamento ou a renegociação da dívida. E aí os banqueiros ingleses aceitaram, né, conceder um novo empréstimo ao Brasil, né? E por que será que o Brasil, né, tinha aí meio que como é que eu posso dizer, uma desconfiança dos bancos ingleses, né, para que eles fizessem tantas exigências para o Brasil? Porque o Brasil já tinha, não é, uma dívida grande. O Brasil começa a sua história política, não é, de independente já com uma dívida, não é, com aquele empréstimo que o Brasil teve que pegar com a Inglaterra para pagar, entre aspas, né, porque na verdade Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra e aí o Brasil assumiu, né? Mas a gente, para simplificar, diz que o Brasil pagou uma indenização de 2 milhões de libras para Portugal. Então, a história do Brasil independente já começa com uma dívida. Então, a dívida do Brasil era grande, né? E aí o Campos Salles vai ter que atender a uma série de exigências dos banqueiros ingleses para que essa dívida fosse renegociada. Quais eram as exigências, né, que os ingleses fizeram para conceder esse empréstimo ao Brasil? Eles exigiram que o Brasil aumentasse impostos, né, contivesse a circulação de papel moeda no país, promovesse o arrocho salarial, promovesse também o confisco dos impostos de exportação do café para fazer tipo uma reserva, né, com esse dinheiro para garantir os banqueiros ingleses que eles receberiam, né, o empréstimo caso algo desse ruim, né?
Então, todas essas medidas, né, como aumento de impostos, arroz salarial, a contenção da emissão de papel moeda, o confisco dos impostos de exportação, elas foram extremamente ruins, principalmente para os mais pobres, ok? Mas, através dessas medidas, o empréstimo saiu, o Brasil conseguiu, digamos assim, sanear a sua economia e aí o país teve uma certa estabilidade econômica. Então, o Fundilô, né, acabou sendo positivo, né, para a economia, já que ele manteve, né, a balança comercial aí, em saldo positivo. Então, os efeitos dessa medida foram positivos, mas, por outro lado, né, a condição de vida dos mais pobres decaiu ainda mais, já que eles que mais sofreram com aumento de impostos, né, com corte de gastos públicos, né, e aí, como diz o livro na página 19, sobreveio, né, a carestia, né, o desemprego, os aumentos dos preços, enfim. E aí quem mais se deu mal nessa história foram os pobres. Como eu disse, né, já disse, a economia, por outro lado, se estabilizou e quem ganhou muito com isso foram os cafeicultores, né, que puderam, a partir de então, investir ainda mais na cafeicultura para lucrar ainda mais, né? E aí a gente vai ver que, inicialmente, o Fundilô deu um impacto positivo na economia cafeeira. Só que esse próprio impacto positivo vai gerar, né, uma superprodução de café, ou seja, os cafeicultores com mais dinheiro, com mais condição para investir na cafeicultura, eles vão cada vez mais, né, ter superprodução. E a superprodução não veio só por causa do Fundilô, não, né? A superprodução já vinha acontecendo né, desde o final do século XIX. Já em 1893, entre 1893 e 1895, a produção de café do Brasil já era superior ao consumo, né? E isso, segundo as regras do capitalismo, né, segundo aquele princípio lá da lei da oferta e da procura, isso é ruim, né? Porque enquanto mais produto tem no mercado, mais o preço dele diminui, não é isso? E aí o lucro do cafeicultor, né, vai diminuir também. Então, à medida que a superprodução ia alcançando níveis cada vez maiores, os cafeicultores, obviamente, também recorriam, né, ao governo para tentar encontrar uma solução aí para manter essa balança mais ou menos equilibrada. A gente vai ver que a alternativa encontrada pelo governo, né, para resolver esse problema não vai ser muito interessante, principalmente para os mais pobres, né? E aí a gente vai ver que existiam aqueles, né, que criticavam, né, o plano de recuperação da economia proposto pelos cafeicultores e havia, né, também aqueles que apoiavam, né, essa medida. Então, o que vai ser feito? Já que o café estava chegando a um nível de produção cada vez maior, o governo, né, a pedido dos cafeicultores que se reuniram, né, lá em 1906, né, na cidade de Taubaté, realizando o convênio de Taubaté, eles vão, então, os cafeicultores, pressionar o governo para que o governo assumisse o compromisso de comprar o café excedente quando houvesse superprodução, né? E aí o governo iria fazer o que com esse café excedente? Iria pegá-lo, né, e armazená-lo, né, em portos internacionais, na Europa, Estados Unidos principalmente, para, em caso, né, de pequena produção, o governo pegar esse café estocado, vender e reaver, né, o gasto que foi feito para comprar esse café, ok? Agora, como esse acordo foi firmado e o governo realmente agiu assim, comprando o café excedente, estocando para garantir então o lucro dos cafeicultores, os cafeicultores, por sua vez, não tinham por que, não é, conter a produção. E aí eles continuavam produzindo, o que gerava contínuas superproduções. E aí o governo, né, ia cada vez mais armazenando café nos seus porões dos portos internacionais, até que, obviamente, um momento o café já não ficava próprio para o consumo e ele tinha que ser jogado fora, tinha que ser queimado, tinha que ser incinerado, né, justamente para manter, né, o controle aí da oferta e da procura do café para manter o produto, né, valorizado. Existia quem apoiasse essa medida? Existia, né? Sobretudo os cafeicultores, óbvio, né? Porque o lucro deles estava sendo garantido, né,
graças a essa medida. E aí eles diziam, olha, o café representa mais de 70% da economia brasileira, é natural que o governo tome alguma medida para beneficiar a cafeicultura. Isso, de fato, é interessante. Se o café realmente representava, né, mais em torno de 70% da economia, é natural que o governo fizesse alguma coisa. Mas, por outro lado, né, muitos criticavam esse plano de recuperação da economia justamente porque ele prejudicava os mais pobres, né, que teriam que arcar, não é, com o custo da compra desse café excedente, visto que o governo comprava o café com o dinheiro do contribuinte, né, com o dinheiro dos impostos e tal. Então, isso afetava, né, os mais pobres, além de despertar a fúria, digamos assim, das oligarquias não cafeeiras. Então, isso é importante aí notar, porque a gente vai falar disso mais adiante, já que o Brasil não produzia apenas o café, né? As outras oligarquias vão ficar extremamente furiosas com esse plano, né, de salvação econômica aí proposto pelos cafeicultores. Ok? Agora a gente vai ver, então, que o Brasil não produzia apenas café. Além do café, não é, existia a borracha, existia o cacau, existia o açúcar, não é, existia o algodão, existia a carne seca no Rio Grande do Sul. Então, existiam vários outros estados, várias outras oligarquias que não produziam café. Aliás, o café era produzido essencialmente em Minas Gerais e São Paulo, né? Mas até em São Paulo, porque o clima de São Paulo, o solo, né, a própria geografia, né, favoreceram mais a região do oeste paulista, né? Além daquela região contar com fazendeiros, né, com uma mentalidade, digamos assim, mais capitalista, né? E aí por isso eles teriam introduzido, inclusive antes de acontecer a abolição da escravidão, eles teriam sido os primeiros a utilizar a mão de obra imigrante, utilizar técnicas agrícolas mais modernas, tudo no intuito de aumentar a produtividade. Só que existiam essas outras oligarquias. Embora os cafeicultores fossem aqueles que, digamos, comandassem o país, que representavam a maior parte da economia, existia também, por exemplo, a borracha. Né? A borracha que no período de 1890 a 1920, né, teve um surto, né, da extração da borracha no Brasil, que era chamada de a febre da borracha, né? Febre entre aspas, porque não era uma febre efetiva, né? A febre da borracha no sentido de que a extração da borracha nas seringueiras brasileiras acabou gerando, né, uma corrida para o norte do país, principalmente porque o Nordeste, nesse contexto aí do final do século XIX, início do século XX, estava passando, né, e é comum isso no Nordeste, períodos de seca, né? Período de escassez, e aí muitos nordestinos saíam dos seus estados natais e se embrenhavam no norte do país, rumo à região da Amazônia, em busca aí como é que eu posso dizer, também se dar bem, né, nesse processo de crescimento econômico que vinha passando na Amazônia. Inclusive, na página 22, vai falar, por exemplo, no texto contextualizando sobre a Fordilândia, né? Uma cidade que foi construída às margens do rio Tapajós, lá no Pará, pelo Henry Ford, né? Ou seja, pelo grande capitalista americano, que teria gasto, né, na região, em valores aproximados hoje, cerca de R$500 bilhão, né, no projeto de criar a Fordilândia, que fracassou, né? Fracassou aí devido a alguns fatores que vocês vão encontrar aí no texto do contextualizado da página 22, né? Então, a borracha, ela foi um produto que também deu uma levantada na economia brasileira, principalmente na região norte, porque no final do século XIX, né, em 1895, a borracha passou a ter uma nova finalidade, né, no contexto aí da Revolução Industrial e da expansão da indústria automobilística. Então, a borracha era muito necessária para produzir os pneus dos carros, né, além dos revestimentos das partes internas. E aí, a extração da borracha no norte do país virou meio que uma febre, né? Muita gente ganhou dinheiro com isso. Além disso, o país acabou ampliando o seu território, porque os brasileiros acabavam se embrenhando, né, na floresta amazônica e não sabiam, né, se estavam em território nacional ou se já estavam na Bolívia.
até que em 1903, né, foi feito um acordo do governo brasileiro com a Bolívia para que então o Acre fosse cedido, né, ao governo brasileiro. Aí o Brasil paga um valor para a Bolívia, se não me engano, não, acho que não foi do 2 milhões não, paga um valor para a Bolívia, além disso se compromete, né, a construir uma ferrovia para dar acesso aos produtos da Bolívia ao mar, ok? Então, além da borracha, também existiam outros produtos, como eu falei, e essas outras oligarquias dos outros estados, elas vão desempenhar mais tarde, mais à frente, a gente vai entender um papel de destaque aí de oposição aos cafeicultores. No caso da borracha, o declínio foi muito rápido, né? Muito rápido. Já para 1920, a região da Amazônia estava em colapso, principalmente porque está acontecendo, a gente está vendo isso em História 2, a expansão imperialista na África e na Ásia, e aí a Holanda, a Inglaterra e a Alemanha também, né, passam a produzir a borracha nas suas colônias, né? Se não me engano, foi até o Dunlop, que era um empresário alemão, que conseguiu também extrair, né, a borracha de um arbusto típico de algumas regiões da África. E aí a produção da borracha do Brasil entrou em colapso, né? Então é isso que o livro vai falar no capítulo 7, né, da questão econômica do Brasil, né, de como foi importante essa renegociação da dívida brasileira, um fundilô, de como esse dinheiro, né, deu uma saneada na economia e acabou gerando, né, contribuindo até para que a superprodução do café acontecesse. Qual a solução que foi encontrada, né, para resolver esse problema da superprodução? E também ainda o papel que outros estados, né, e outros produtos desempenhavam na economia brasileira além do café. Então vocês vão fazer os exercícios aí do capítulo 7 e eu já posto o vídeo da aula do capítulo 8, né, sobre as revoltas que aconteceram na República Oligárquica, as revoltas rurais, ok?